desafios da tutoria na educação à distância. Primeiramente, eu gostaria de compor a mesa, né, com os componentes dessa comissão, né, o professor Marcelo Correia, a professora Aglai Silva, e também convidar a professora Massaco, que vai nos falar hoje também. Então, bom dia a todos. Eu desejo um dia profícuo de trabalho para todo mundo, para o objetivo que a gente tem aqui, de escutar vocês em suas demandas e tal. A UFRJ está presente nessa comissão, a gente tem trabalhado, nós três aqui, bastante em termos de organizar e de tentar ouvir exatamente o que é que vocês têm a dizer. Como o CEDERJ, a modalidade EAD como uma modalidade nova, como um projeto novo, tem que ter soluções novas para essas funções que a gente tem. Então, se o entendimento disso já não nos satisfaz, é porque exatamente a gente está levando um projeto novo adiante. Evidentemente que a gente tem que ter soluções novas, ideias novas, e é isso que a gente vai escutar de vocês aqui o dia todo, para que a gente depois elabore um trabalho conjunto e de propostas viáveis, de propostas que possam realmente elevar para um patamar de satisfação no trabalho para nós todos os elementos desse consórcio, docentes que são responsáveis pelas disciplinas, os coordenadores de cursos, os coordenadores, os tutores coordenadores e os tutores presenciais, todos têm uma importância fundamental no funcionamento e no excelente funcionamento dos cursos com que a gente conduz essa modalidade no país. É um modelo de funcionamento para o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro, e a gente, na tentativa de não deixar essa qualidade nos escapar, a gente está trazendo vocês aqui exatamente para escutar essas demandas. Então, bom dia de trabalho para nós todos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou coordenador do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, aqui da UF. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui hoje. Estou, no momento, representando a matemática no nosso auditório novo, ainda pendente de alguns elementos de instalação, mas é bom poder abrigar um evento que envolve todos nós, particularmente o curso de Matemática à Distância. Toda iniciativa nova, apesar da EAD não ser tão nova, a EAD no Brasil também não, nós já temos um caminho já trilhado já com consistência, mas tem elementos que trazem novidades, né? Questões que se acumularam com o tempo, que inicialmente nós mesmos percebíamos que certas soluções, mesmo que temporárias, que eram necessárias para a gente conseguir alavancar os projetos, alavancar e consolidar os cursos. E, naturalmente, impõe-se os desafios de como aperfeiçoar as estratégias, os procedimentos e levar isso em termos formais, ou termos que a gente possa almejar nas instituições que suportam, que fomentam os nossos cursos, ter um olhar para as nossas necessidades, nossas demandas, que realmente nos coloquem num patamar para condições de trabalho e funcionamento do ponto de vista acadêmico e administrativo, de fato, que nos permita, com isso, atingir objetivos que a gente, na verdade, se propõe já há bastante tempo, em relação à qualidade do ensino, a qualidade dos trabalhos que a gente faz em relação aos alunos e a qualidade e condições de trabalho de todos os profissionais docentes que estão envolvidos nesse curso, né? Então, agradeço por todos terem vindo e que a gente possa ter um dia bastante, como disse a professora Aglai, profícuo de discussões. Obrigada, Marcelo. Bom dia. Eu queria começar cumprimentando essa comissão
de professores que se dispôs a se debruçar sobre algumas questões, né, fundamentais para a boa condução do ensino à distância, e também vocês que estão fazendo um sacrifício por uma boa causa, que é participar dessa discussão junto com essa comissão, no sentido de levantar propostas inovadoras, né? Eu acho que, como a Glai e Marcelo já disseram, obviamente, quando você tem um projeto, você busca os caminhos para realizá-los, e nem sempre os caminhos ideais são passíveis de execução, né? Existe toda uma legislação, então tudo que a gente faz de novo, a gente vai trilhando caminhos possíveis e, ao longo, buscando aperfeiçoar o sistema. Então, eu queria agradecer assim, muito a presença de vocês, a participação nesse processo, e desejar que, ao final, se chegue a boas propostas para que possam ser discutidas em outros níveis, né, dentro dessa enorme rede que é o nosso consórcio. Então, obrigada pela presença e um bom trabalho para vocês. Eu não me apresentei, desculpa. Eu sou Pedro Heitor Barros Geraldo. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo, não é, que eu fiz lá de casa, né, e postei no YouTube para chamá-los a vir para essa reunião. Eu sou coordenador do curso de Tecnólogo em Segurança Pública e faço parte também, né, então, do Fórum de Coordenadores do EAD. Eu gostaria de ler esse documento inicialmente, porque toda essa nossa atividade, ela não começa agora, ela já começou há algum tempo, e eu gostaria que vocês tivessem aí um pouco de paciência para me ouvir enquanto eu leio esse documento, porque ele vai ficar registrado no relatório dessa comissão, tá certo? Que vai ser apresentada ao Fórum de Coordenadores. Bom, prezadas tutoras e prezados tutores, antes de iniciarmos esse seminário, gostaria de lhes dizer algumas palavras sobre essa iniciativa original realizada pelo Fórum de Coordenadores da Fundação CCERJ, quando criou a comissão para relatar o estado de desenvolvimento das atividades da tutoria. Essa comissão é composta por mim, pelo professor Marcelo e pela professora Glai Silva. Primeiramente, os agradecimentos à equipe da coordenação do curso de Tecnólogo em Segurança Pública, o Cláudio, a Dila, a Ana Carolina e a Mônica, mas também ao Claudinho, nosso videoasta, e a sua equipe, pelo empenho em organizar esse seminário. Aos alunos do curso de Bacharelado em Segurança Pública que estão presentes, né, para apoiá-los na segunda parte desse evento. Ao apoio financeiro da Fundação, propiciado pela professora Massaco, a coordenação da matemática da UF e ao Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sediado na UF, que permitiu, né, financiar a gravação desse evento. E a todos vocês, evidentemente, né, presentes, que acreditam nas possibilidades criadoras dessa iniciativa e que se mobilizaram para comparecer aqui hoje. Um rápido relato dessa iniciativa se faz necessário. O primeiro semestre foi difícil e revelou as fragilidades e potencialidades do programa de tutoria da Fundação. Os tutores fizeram um esforço sem precedente para não deixar a peteca cair. Essa nossa ressaca não pode nos deixar esquecer todo o esforço institucional e também pessoal que fizemos para manter esse grande projeto de formação de recursos humanos. É uma oportunidade de atar os laços com as relações destensionadas. Esse momento de suspiro do recomeço parece ser a hora certa, nem tão atentos, nem tão esquecidos, para apontar os caminhos e desafios para a tutoria no EAD. A responsabilidade institucional sobre essa iniciativa recai sobre os ombros da comissão. Não somos representantes das diretorias da Fundação e muito menos dos tutores. No entanto, isso não faz dessa iniciativa algo informal. Ao contrário, a Fundação sabe o que estamos fazendo e reconhece o lugar e a reivindicação dos coordenadores para se debruçar sobre um assunto que nos concerne a todos, o estado de desenvolvimento, né, das atividades da tutoria.
Isso nos ajuda a compreender e eventual, mas não necessariamente, o porquê do vídeo pessoal que produzi para vocês, do site, do atabalhoamento na convocação do seminário e os e-mails pessoais que eu enviei para os diretores de polo e para os coordenadores de curso, solicitando para que os convocasse para a reunião aqui hoje. Embora não nos falte institucionalidade, é a presença de vocês aqui hoje que nos legitima, no nosso interesse pessoal e institucional. Essa comissão foi constituída pelos professores que chamaram a atenção para o fato de que não bastava regularizar os pagamentos para os tutores. Há mais a ser feito, mas só pode sê-lo com a participação e o envolvimento de vocês. Acreditar nos caminhos possíveis para compreender nossos conflitos e paradoxos dessa atividade, como desafios. Isso significa compreender os conflitos em sua dimensão positiva e criadora de oportunidades para renegociar as relações e consensualizar políticas de forma transparente e includente. Acreditamos que o momento de crise não poderia ser confundido com as questões estruturais da educação à distância no Brasil. Entendemos que ambas deveriam ser administradas de forma transparente, coletiva e criativa. Não queríamos, evidentemente, resolver a situação, mas principalmente abrir um canal de diálogo para incluí-los cada vez mais no processo de construção da Fundação. Assim, nossa responsabilidade enquanto professores e coordenadores dos cursos foi de se mostrar presentes e solidários para administrar as diferentes dificuldades que se apresentaram. Assim, a comissão foi constituída no dia 4 de maio. Sua primeira reunião ocorreu no dia 17 do mesmo mês, quando se decidiu que deveríamos incluí-los nesse processo da forma mais ampla possível para abranger os diferentes contextos e naturezas dos trabalhos realizados pelos tutores. Em seguida, ocorreu a audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de maio, em que os tutores tiveram uma importante participação. No dia 1º de junho, fizemos uma reunião com a participação de 9 tutores que foram convidados para nos ajudar a pensar o formato desse seminário. Discutimos o procedimento. Deliberamos que faríamos esse seminário chamando tutores presenciais, enquanto representantes dos polos, para dar visibilidade às diferenças regionais e de atividades. Os tutores à distância, enquanto representantes dos cursos, para dar visibilidade às diferentes naturezas de atividades da tutoria. Essas experiências seriam apresentadas em relatos pessoais ou coletivos dos conflitos e dificuldades do exercício da tutoria, considerando os 3 tipos de vínculo: com o polo, com a fundação e com as universidades. Seriam 3 inscrições para tutores presenciais e 3 para tutores à distância, perfazendo os 32 polos e os 24 cursos. Deveríamos ter um total de 168 pessoas aqui hoje. A comissão decidiu convidar a professora Massaco para nos contar sua experiência no desenvolvimento do programa de tutoria da Fundação. E é assim que a recebemos aqui hoje, enquanto uma convidada e não uma representante da Fundação. Uma reunião dessa monta não é simples de se organizar e muito menos de se coordenar. E eu não escondo que ela causou uma excitação em relação a todos os seus desdobramentos. Por isso precisamos explicitar o espírito colaborativo dessa comissão. Nós nos engajamos pessoalmente nessa iniciativa e colocamos à disposição de vocês nossa energia e recursos para fazer algo que aproveite a todos, isto é, um relatório sobre o estado de desenvolvimento da tutoria. Nós nos solidarizamos e reconhecemos as dificuldades e o empenho de vocês para fazer dos cursos à distância um projeto ímpar no cenário nacional. Esperamos em retorno um momento de compreensão, de acolhida e colaboração da parte de vocês. Nada do que fazemos aqui é fácil. Essa atividade nos exigirá muito esforço, paciência, compreensão e reflexão. Sejam gentis conosco, assim como são com os seus alunos. Estamos aqui nesse sábado por vocês. Ouviremos primeiramente a professora Massaco e em seguida discutiremos bastante livremente sobre os relatos pessoais ou coletivos, sobre as demandas de vocês, para então instituirmos grupos de trabalho. Daremos títulos sugeridos por vocês. Na parte da tarde, vocês se reunirão como quiserem,
nesse grupo de trabalho para discutir e elaborar um relatório para ser apresentado à comissão. Eu convidei os alunos do curso de bacharelado em segurança pública, que os ajudarão a secretariar esses grupos de trabalho e produzir um relatório, né, com auxílio de gravadores que serão utilizados somente por essa comissão para produzir o relatório. Isso com o consentimento de vocês. A comissão estará presente para circular livremente entre os grupos e trocar impressões com vocês. Estamos abertos e somos francos para concitá-los a refletir juntos. De nossa parte, somos solidários com os esforços pessoais e coletivos que todos vocês realizaram ao longo do ano. Essa é uma oportunidade para fazermos reflexões de caráter mais profundo sobre o nosso papel, na perspectiva de superarmos e construirmos coletivamente mais esse desafio, na medida em que a Fundação e os cursos não estão acima, mas com cada um de nós. Agradecemos mais uma vez, em nome da comissão, o profissionalismo, a compreensão e a dedicação de todos vocês com esse projeto, na esperança que esse seminário seja profícuo para compreendermos os desafios e traçarmos juntos os caminhos da tutoria. Niterói, 29 de agosto de 2015. Bom, então eu vou desfazer a mesa agora e vou passar a palavra para a professora Massaco nos falar um pouco sobre a sua experiência na construção do programa de tutoria da Fundação. Obrigado. Bom, a comissão me pediu que contasse para vocês como e por que foi concebido esse modelo de tutoria dentro do nosso sistema, né? E também em todos os seus aspectos, tanto em relação à prática, quanto em relação à forma de vinculação ao projeto. Então, contar um pouco da história dessa instituição a qual todos nós pertencemos. Então, a concepção do modelo, isso é uma coisa assim que diz do meu status de dinossauro aqui, né? Então, eu vou pedir que quando vocês quiserem, por favor, interrompam, tá bom? Mas, na verdade, essa história começou em 99, com a ideia de interiorização do ensino superior no Estado, né? Porque todos vocês sabem que tudo fica na região metropolitana e, na verdade, a primeira instituição fora da região metropolitana também foi concebido e construído dentro de um mesmo governo, né? E nesse processo foi envolvida uma pessoa que foi fundamental para essa iniciativa da formação de um consórcio para levar as universidades para todo o Estado. E essa pessoa foi o professor Vanderlei de Souza, que foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Garotinho. Ele, na verdade, tinha entrado em contato com o Garotinho por conta de que ele foi o reitor, primeiro fundador e reitor da UENF, que foi um projeto do Darcy Ribeiro, né, de uma uniformização na oferta de educação superior no Estado. Daí surgiu, aparentemente, a relação entre o Vanderlei e o Garotinho, e eu sei que o Vanderlei foi a pessoa que organizou o programa de Ciência e Tecnologia do primeiro governo Garotinho. Então, eles tinham bastante proximidade e aí o Vanderlei, por conta dessa relação com o Darcy Ribeiro, tinha muito claramente a necessidade de uma universalização ao acesso ao ensino superior. O Vanderlei, ele mesmo, é originário de interior da Bahia, né, uma pessoa que eu conheço, das minhas relações, é professor da UFRJ. E ele havia sido convidado pelo Darcy para formar o que eles chamaram à época de Universidade Aberta do Brasil, que seria uma rede de instituições no Brasil todo para oferta de curso superior a nível nacional. E o Vanderlei seria o responsável pela área de saúde.
Então, quando ele assumiu a secretaria, ele trouxe de volta essa ideia, muito pensando em ser um projeto piloto para o país, mas para executar dentro do Estado. E aí eles tinham duas opções: ou se criaria uma nova instituição, seria talvez uma universidade virtual do Estado do Rio de Janeiro, algo no gênero, ou a outra alternativa seria estabelecer uma cooperação entre as instituições que já existiam, no sentido de aproveitar, vamos dizer assim, a excelência, né, tanto de ensino quanto de pesquisa que já existia, para levar a esse novo projeto. E eu acho que, felizmente, a opção foi essa de arrumar um mecanismo para congregar toda essa comunidade universitária que, do ponto de vista de ensino de graduação, sempre esteve muito isolado, cada um no seu canto, dar um jeito de botar esse povo todo junto, porque uma universidade sozinha, muito provavelmente não teria pernas para levar a cabo um projeto como esse, que hoje a gente sabe a dimensão do projeto. E aí então surgiu essa ideia de fazer um consórcio, né, para um ensino de graduação. Isso foi uma revolução dentro das universidades, mas todas elas aderiram, e todas as questões legais, administrativas, acadêmico-administrativas, tiveram que ser resolvidas dentro dessa perspectiva. Então, eu, inclusive, na época, eu já era aposentada da UFRJ, mas continuava atuando na pesquisa, na pós-graduação e também na graduação. Então, para todos nós, isso era uma total novidade. A gente faz parceria para projeto de pesquisa, faz parceria para projeto de extensão, mas para ensino de graduação a gente nunca tinha feito. Então, eu estou contando isso porque eu acho que é importante vocês entenderem o contexto, né, tanto do ponto de vista acadêmico, das pessoas que construíram este projeto, quanto do ponto de vista legal, do que é permitido ou do que não é permitido legalmente, para, no final, conceder um título e um diploma a um cidadão. Nós não estamos falando de curso de extensão, nós estamos falando de um curso de formação inicial, que concede uma certificação. Então, isso, eu não tinha a menor ideia de nada disso, né? A gente foi aprendendo que determinadas coisas você pode fazer, outras coisas você não pode fazer, porque não vai ter validade. Então, era uma coisa assim de bastante responsabilidade. Por isso, cada passo foi sendo discutido e conversado. Em relação ao modelo de educação à distância, então, uma vez decidido, né, isso foi uma decisão política, que aconteceu a nível do Executivo, uma vez decidido que se faria desta forma, uma coisa essencial era pensar qual seria o projeto, qual seria o modelo. Então, aí entrou o Carlinhos, que é, inclusive, nosso atual presidente, foi seu primeiro presidente também do consórcio. Ele saiu em busca de olhar no mundo o que é que se fazia, como se fazia, e, enfim, a gente teve apoio de várias instituições nessa busca. Na verdade, era a primeira tentativa de se fazer um curso superior que certifica à distância, aberto. Existiam experiências anteriores no país, mas destinadas a públicos específicos, né? Então, acho que todo mundo da educação à distância sabe que o primeiro curso à distância de graduação, eu acho que foi um curso de pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso. Mas esse curso foi especificamente para professores da rede pública. Então, para ser um vestibular aberto, como foi o nosso primeiro, que foi do curso de matemática, e fazer um edital público e dizer, quem tiver terminado o ensino médio pode se inscrever para fazer um curso de licenciatura em matemática. Realmente fomos pioneiros nesse processo. Então, foi muito importante essa pesquisa,
havia pesquisa de campo mesmo, né, para saber dos modelos, das vantagens, das desvantagens, as características da população atendida, enfim. Ao cabo desse trabalho, o modelo que foi considerado como possivelmente o mais adequado para a nossa cultura, inclusive, era o modelo da Espanha, da Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha, a UNED. E nesse processo nós tivemos bastante intercâmbio com profissionais de lá, que vieram aqui para nos ajudar, assistir várias palestras. Eu ouvia palavras que eu já não sabia nem o que significavam, todos nós, na verdade, mas enfim, fomos à luta, né? Se desenhou um modelo que é bastante similar, mas também em alguns pontos fundamentalmente diferente do modelo da UNED. Se alguém já fez o curso da UNED, consegue perceber essa diferença. Então, esse modelo de ter polos, né, que sejam de responsabilidade das prefeituras e não do Estado, ou não do governo federal através das universidades, por exemplo, foi uma coisa extremamente importante do ponto de vista político, de implantação do sistema. Porque numa situação em que você precisa cavar espaço por recursos para tocar o projeto, se você tem o apoio das prefeituras, espalhadas aí pelo estado todo, isso significa muita coisa. Não é uma instituição que está correndo atrás para conseguir recurso, né? É uma que vai, mas apoiado por uma rede espalhada pelo estado inteiro. Então isso, por exemplo, é uma característica do nosso modelo, que traz, às vezes, algumas dificuldades, né? A dependência de uma política municipal, ela tem muitas vantagens, como essa questão da estabilidade política, mas ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, a influência de uma política local, eventualmente até no acadêmico, né? Então, de vez em quando, a gente sente alguns efeitos disso, por exemplo, na definição do diretor de polo, por exemplo, né? Em relação à parte acadêmica, o modelo já blindou essa possibilidade de interferência. Por que ele blindou? Porque toda a parte acadêmica não depende em nada da prefeitura, né? Depende da prefeitura na infraestrutura. A pessoa da secretaria é por conta da prefeitura, mas nem o diretor e nem os tutores são por conta da prefeitura, é por conta do setor acadêmico, né? Então, cada coisa dessas foi construída levando em conta, analisando no momento, e a gente precisa sempre analisar dentro daquela circunstância, daquele momento, né? Então, foi assim que a coisa foi sendo construída. O modelo de ter, porque, voltando um pouco, né? A maior parte das instituições que fazem ensino à distância entende o ensino à distância como um sinônimo de virtual, né? A escolha não foi essa no momento, por várias razões. A primeira é porque, à época, o acesso à internet era bastante restrito. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz um questionário socioeconômico no momento que as pessoas se inscrevem para fazer o processo de ingresso. Então, daquele primeiro grupo, eu não diria ter tanto o primeiro, mas o segundo grupo, que já tinha curso de matemática, biologia e pedagogia, que tinha um número maior de vagas e, portanto, de candidatos, os dados que nós temos, nem 30% tinha acesso a computador, não era internet. Tá? A internet era menos. Considerando em casa, no trabalho, na house, eu não sei nem se existia tanto naquela época, né? E hoje, 2015, que eu vi o resultado, 92% da população tem acesso à internet. Então, por situações como essas, se decidiu, obviamente, se a gente quer atingir o interior,
a gente não podia oferecer um curso totalmente virtual, porque não ia atingir o objetivo. Esse foi um dos motivos. O outro motivo é essa nossa cultura de uma, não sei se é uma necessidade ou uma valorização de uma relação pessoal também no aspecto profissional. Isso é uma coisa muito nossa, muito latina talvez, né? E nisso nós talvez sejamos muito parecidas com a Espanha. A gente acha que a Espanha é um outro mundo, mas na verdade você indo lá, você encontra lugares tão distantes de tecnologia na Espanha quanto você encontra aqui no Brasil, né? E tem esse lado da afetividade, que foi considerado como fator importante para a adesão do estudante. Então, por esse motivo, a gente foi um pouco na contramão do que o mundo estava indo, que era basicamente totalmente virtual, e montamos esse projeto com uma tutoria presencial, próxima do aluno, e também, em paralelo, a virtual. Eu acho que a minha interpretação, até hoje, a gente sofre as consequências, diria, negativas, dessa coisa, que a gente começou dizendo presencial e o virtual, e não virtual e presencial. Parece bobagem, mas eu percebo isso muito claramente analisando a situação, né? E a gente está trabalhando muito para equilibrar as duas coisas, tá? Então, daí surgiu esse modelo de ter tutor presencial e tutor à distância. E como a gente está muito preocupado, estava e continuamos a estar, com a questão da formação do nosso aluno, a gente optou por uma tutoria que é uma tutoria que nós chamamos de tutoria, agora esqueci o termo, mas de conteúdo, e não uma tutoria de apoio ao estudo, mas uma tutoria que dá apoio, mas inclusive no que diz respeito ao conteúdo. O modelo da UAB, por exemplo, na verdade o UAB não tem modelo, felizmente ele foi feito aberto, né? Quer dizer, cada instituição tem a sua autonomia para definir qual será o modelo. Mas quando eles pensaram inicialmente, por exemplo, quando pensam na questão de bolsa de tutores, a aritmética que é feita, e é só aritmética porque a gente pode mexer e utilizá-lo no modelo que a gente quiser, levou em conta a tutoria mais com esse papel não de apoio de conteúdo, mas um apoio de orientação para o estudo, sem entrar no conteúdo, né? Então, são modelos distintos, né? O nosso modelo é de ter conteúdo. E pensou-se também que, muito provavelmente, uma pessoa que fica um semestre, 2, 3, ele, em algum momento, ele vai adquirir uma autonomia para pegar o jeitão de estudar à distância. E por isso, desde o início, o modelo previa que a tutoria presencial, que é esse componente que, além de trabalhar a questão do conteúdo, faz essa ponte pessoal, face a face, ela foi prevista para ir até a metade do curso. E a partir daí, apenas em situações muito especiais, em que seja necessária a presencialidade, teria tutoria à distância. Quer dizer, essas coisas, essas definições são muito importantes, porque todas essas coisas, para serem executadas, você precisa ter uma previsão de quanto aquilo vai custar, né? Então, o modelo pensado esse, é o que nós praticamos hoje, né? E cada vez mais a gente realmente percebe que óbvio que existem especificidades, mas no geral, eu diria que a partir do 3º, 4º, 5º período de um curso que está previsto para ter 8, a maioria das tutorias presenciais são bastante esvaziadas, né? Então, óbvio que tem sempre aquele aluno que gosta da presencialidade, mas se a gente olhar globalmente, é isso que a gente está observando. Então, esse modelo duplo, né, de ter um apoio presencial e
um apoio à distância surgiu nessa circunstância que era a realidade no momento. Passando agora para a questão do modelo de remuneração, né? Eu vou voltar a dizer que nesse consórcio, o acordo de cooperação que as universidades assinam junto com a fundação que representa o governo do Estado, ele prevê que toda a parte acadêmica é de responsabilidade das universidades e os alunos são alunos de uma universidade ou de outra. Porque inicialmente se pensou na possibilidade de ter uma diplomação plural, né? Quer dizer, o aluno seria, todas as consorciadas assinariam o diploma do aluno, que em muitos casos seria até de justiça do ponto de vista do esforço acadêmico, né? Se a gente pega, por exemplo, o curso de Física, talvez metade da matriz curricular do curso de Física seja da Matemática, né? Por que não a UF e a UFRJ assinarem esse diploma? É porque a lei não permite. Tá? A lei não permite isso. Então, o caminho foi, bom, então vamos trabalhar na forma de consórcio enquanto execução, mas os alunos seriam de quem aprovasse aquele curso para aquele polo. E é assim que funciona, vocês sabem que é assim que funciona. Mas o motivo é esse. Tá? Agora me perdi. Hein? Em relação à remuneração. Bom. Então, os cursos são oferecidos pelas universidades, né? Portanto, é responsabilidade delas tudo o que diz respeito ao acadêmico. No entanto, a gente sabe que no processo de educação à distância é muito importante o papel do tutor, de um modo geral, mas principalmente no início, a presença de pessoas capacitadas para apoiar esse aluno na aprendizagem do conteúdo e da metodologia é fundamental. Nós não podemos ter professores das universidades em todos os lugares, né? Como resolver esta questão? Então, o encaminhamento para que essa função estivesse vinculada à Bolsa foi muito dentro deste conceito, dessa situação, né? Então, por isso que a gente diz sempre que a responsabilidade diz e deve ser, porque senão a gente está fora da lei. A responsabilidade de cada disciplina perante o aluno é do professor da universidade. E todo o corpo de tutores deve atuar sob a orientação, sob a coordenação e, portanto, sob a capacitação e supervisão do professor da universidade, que é o responsável legal para ministrar aquela disciplina. Quer dizer, isto é uma realidade. E dentro deste contexto, e olhando o panorama do Estado, o caminho que foi encontrado, quer dizer, quem seriam os tutores? Né? Os tutores, na nossa cabeça, seriam tutores à distância, poderiam ser professores, se tivesse o número de docentes necessários para isso. Em não havendo, e categorizando como uma equipe que vai atuar como multiplicador da ação do professor, a gente pensou muito que seriam pós-graduandos em formação à docência. Pensamos muito, já para tutores presenciais, nós pensamos em profissionais, inclusive professores das escolas, que pudessem, sob orientação, capacitação e acompanhamento do professor da universidade, agir como um agente multiplicador da ação daquele professor.
E isso teria, na verdade, uma consequência, na nossa avaliação, muito importante, que é a questão da formação continuada desses profissionais. Não importa se professor ou se profissional de outra área. Quer dizer, seria uma oportunidade dessas pessoas entrarem em contato de novo com a universidade, com as pessoas que pesquisam aqueles assuntos e que ensinam aqueles assuntos. Seria uma forma de uma capacitação continuada. E é dentro desse espírito que foi possível nós termos a lei de bolsa, e é uma forma que, na verdade, tem benefício duplo, né? De um lado, você capacita profissionais já formados ou em formação, no caso dos pós-graduandos. Depois, na UFRJ, eu acredito que em muitas outras, já há muito tempo, inclusive quando eu fiz o mestrado, fazia parte do meu programa de mestrado e de doutorado uma capacitação em docência. E a capacitação da docência era a gente assumir turmas em parceria com professores para exercitar a docência, porque a gente aprende fazendo as coisas. Não adianta eu sentar e assistir a aula que o professor está dando. Uma vez, beleza. Agora, você não vai aprender nunca se você não fizer. Então, já fazia parte dos programas de pós-graduação essa capacitação em docência nos programas de mestrado e doutorado. E, na época que a gente estava nesse processo, a CAPES formalizou isso e logo depois tornou obrigatória a formação docente de todos os pós-graduandos. Eu tenho a impressão que mestrado é desejável e doutorado é compulsório, alguma coisa assim. Então, as coisas meio que casaram, porque, na verdade, isso é uma, eu diria, uma tendência natural, né? Eu me lembro que teve um momento, na minha pós-graduação, que os pós-graduandos, assim, na Associação dos Pós-Graduandos, se consideraram explorados pelos professores, porque eles estavam dando aula no lugar dos professores. Isso aconteceu na minha instituição, que eu me lembro. Nessa época eu já estava docente. E aí a discussão toda foi muito nesse sentido, quer dizer, como é que você vai terminar o seu... A minha área é muito experimental, né? Não tem contato nenhum com ninguém. Aí você vai terminar o seu doutorado e você vai fazer um concurso para ser professor. Porque instituições de pesquisa o mercado é muito restrito e o melhor lugar de se fazer pesquisa neste país ainda são as universidades. Então, como você vai fazer isso se você não tem uma formação? Teve uma discussão assim, bastante proveitosa na época e continuamos com esse processo, né? No primeiro momento era voluntariado, mas depois se tornou como parte do componente curricular a pessoa realmente assumir a turma. Uma coisa é você ajudar alguém, outra coisa é você assumir. E você, quando você faz o concurso, você vai assumir. Vai fazer isso pela primeira vez na vida. Para que serviu 4, 5 anos que você fez a pós-graduação, né? Então, é por aí. Então, foi dentro desta ideia, então, que surgiu essa questão da remuneração por bolsa. Tanto dos tutores, como de outros colaboradores dentro do modelo. Agora, é como a gente está conversando aqui na mesa, né, que a gente falou aqui, esse modelo é o ideal, é o único, nós não sabemos. A gente pensa, talvez, na possibilidade de poder ter contratos. No entanto, a legislação, tal como ela existe hoje, ela não permite que o Estado, aí no Estado, tanto faz federal, municipal, estadual, só pode terceirizar atividades que não sejam atividade fim daquela instituição. Então, a universidade nunca pode terceirizar a função nem de pesquisador, nem de professor, nem de técnico. Talvez alguma categoria técnica de manutenção ele possa fazer. Mas, no caso que é uma ação de multiplicação da ação docente, jamais poderá fazer.
existe uma modalidade de contrato temporário para atividade fim, onde se enquadram os professores temporários, né, que as universidades, eventualmente, quando fica com poucos docentes, pode fazer o contrato temporário. Mas o contrato temporário, dentro da legislação atual, ele primeiro tem prazo de validade, eram 2 anos, e há uns 2 ou 3 anos atrás estenderam para 5. Eu acho que foi na Polícia Militar ou algum lugar desses, e nós mesmos nos beneficiamos disso e tivemos técnicos com contrato temporário estendido até 5 anos. Mas passado este tempo, eu sou obrigada a fazer um concurso público para aquela função poder ser executada sem ser por contrato temporário. Eles definitivamente caçam direto mesmo. E não é a questão da pessoa, não é a questão da instituição. A instituição não pode manter para aquelas mesmas posições mais do que 5 anos. Então, no caso da tutoria, em 2008, 2007, sei lá, quando eu assumi a presidência da Fundação, eu fui atrás da Procuradoria do Estado para tentar entender isso, porque também, obviamente, eu não entendia nada disso. E aí o procurador me deu as alternativas e naquele momento eu conversei sobre essa questão das bolsas. Ele disse, realmente, na minha opinião, para a situação que a senhora está descrevendo, nós não temos amparo legal para nada diferente disso. Tá? O que não quer dizer, essas são as leis atuais. Não quer dizer que não possa haver uma outra lei, né? Não estou fechando nada aqui. Eu acho que é importante, na discussão de vocês considerarem o panorama, todas as possibilidades, independente se pode ou não pode, para depois ver se pode ou não pode, se consegue ou não consegue. Acho que é um outro assunto, né, Pedro? Mas eu acho que eu vou parando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, eu vou pedir licença para